Ilá, 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 Ilá. Isla. Ilá. Ilá Podcast. Sejam todas, todos e todes bem-vindos a um especial episódio do Ilá Podcast, onde a gente vai mergulhar no tema cybercultura e o corpo da mulher negra. Meu nome é Flávio Amaral e eu estou aqui para dialogar sobre essa questão essencial com um convidado incrível, a Tatiana Paz. Exploraremos a intersecção entre o corpo da mulher negra e a cybercultura, um universo onde as experiências e narrativas das mulheres negras encontram novas formas de expressão e enfrentamento. Vamos aprofundar nossa compreensão sobre como a cybercultura influencia a percepção, representação e expressão das suas identidades. Tatiana Paz é doutora em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Educação e Contemporaneidade pela UNEB, graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia. Como pesquisadora e formadora, tem experiência nas áreas de educação e cybercultura, com ênfase nas discussões sobre ativismo em rede, autoria, tecnologias móveis e relações étnico-raciais. Eu queria dar minhas boas-vindas a Tatiana. Olá, Tatiana. Olá, Flávio. Prazer enorme estar aqui com vocês do Ilá Podcast. Saudar toda a comunidade do Quilombolá e dizer que é um prazer ter esse bate-papo aqui sobre esse tema que eu acho que é tão relevante para nós. Para começar, Tatiana, como já é assim, uma tradição aqui no nosso quadro, né, de entrevistas, eu queria saber se você poderia compartilhar com a gente a sua trajetória pessoal. Como que sua formação como pedagoga encontra-se com essa temática da cybercultura? Flávio, eu sou uma pessoa, uma mulher, né? Nascida no final da década de 80. Então, as tecnologias, elas sempre fizeram parte da minha trajetória. Não com tanto acesso quanto outras crianças, né? De classe média alta, mas de alguma forma, seja a televisão, seja o computador, né, na escola, já na década de 90, as tecnologias fizeram parte da minha infância, fizeram parte também do meu brincar, né? Os jogos eletrônicos. E quando eu ingresso na graduação de pedagogia, eu conheci o projeto de uma professora chamada Linha Alves, que trabalhava com jogos eletrônicos e educação. Então, nesse momento, eu tinha muito o desejo de participar de grupos de pesquisa, né, na universidade, muito por ouvir falar, né? As pessoas me diziam, olha, participe de grupo de pesquisa. Eu não sabia o que era, mas eu corri atrás disso, né? E, por coincidência, esse grupo que existia na Faculdade de Educação, no Departamento de Educação da UNEB, era sobre jogos eletrônicos e educação. Então, eu tive a oportunidade, em 2008, de ingressar nesse grupo e começar a trabalhar com o desenvolvimento de jogos eletrônicos voltados para a educação. Então, é assim que inicia a minha relação entre a tecnologia e a minha formação profissional, né, na área da pedagogia. Nesse grupo, então, eu inicio os estudos sobre cultura digital, cibercultura, conectando com a realidade da educação. E aí é importante dizer, né, que o nosso entendimento sobre cibercultura é um entendimento amplo, né, dessas novas relações, dessas novas formas de ser e fazer no mundo que vão sendo estabelecidas, né, por essa rede de técnica, né, dessa infraestrutura técnica e de formas de ser e estar no mundo que vão perpassando a presença do digital na nossa vida. Então, nós passamos a interagir, né, com mundos virtuais, por exemplo, através dos jogos eletrônicos, que nos comunicam, né, histórias, narrativas,
nós também nos comunicamos, mudamos a forma de comunicar a partir dessas tecnologias e dessas interfaces de comunicação, né, que nos permitem falar, conversar, estando dispersos, né, geograficamente, cada um no seu ponto, em pontos geográficos distintos. Então, isso vai produzindo e conduzindo novas formas de sociabilidade, né, de socialização. Então, é a partir disso que a gente começa a pensar nesses grupos, né? E nós lá no grupo de pesquisa Comunidades Virtuais, como que especificamente os jogos eletrônicos criavam, né, espaços de aprendizagem. E isso foi se ampliando, né, para o entendimento de vários outros elementos da cultura digital, como os smartphones, né? Os sites de redes sociais. Então, como que as novas subjetividades que estavam sendo postas ali, elas estavam propiciando, né, processos de formação para as pessoas, muitas vezes descolados da escola, né? Inclusive alheios à escola. Muitas vezes os professores, o contexto escolar não atentava, né, para o fato de que interagindo com determinados jogos, as crianças estavam, por exemplo, aprendendo sobre história. Então, essa era a nossa empreitada e nosso caminhar nesse grupo. Então, éramos um grupo formado por pedagogas, historiadores, programadores, designers, e ali eram construídos jogos, inicialmente, principalmente sobre história, né? Começamos pela Revolução Francesa e depois adentramos a história do Brasil e da Bahia, né? Falando sobre a revolta dos Búzios, como a população negra no Brasil, né? Construiu movimentos de insurgência. Então, temos jogos eletrônicos que tratam sobre isso, né? E aí, quando eu entro no mestrado, eu já venho observando um novo contexto, Flávio, que já é dessa comunicação que está desvinculada, né, dos desktops, né, dessas máquinas que estão aí presas, né, a um lugar fixo. A gente, ali em 2012, estava vendo a expansão dos smartphones e dessa comunicação móvel, as pessoas circulando na cidade e produzindo conteúdo sobre a cidade. E eu me interessei muito por isso e comecei a pensar como que isso se relacionava com educação, né? Como as práticas pedagógicas construídas nas escolas poderiam se valer dessa prática cultural para que as crianças aprendessem. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola, fazer pesquisa com essa escola, que era numa lagoa que existe em Salvador, que é a Lagoa do Abaeté, que é uma área de proteção ambiental. Então, essa escola estava e está ainda hoje, né, presente nessa comunidade e com a presença dos tablets, era uma escola municipal, a presença dos tablets permitiu com que as professoras construíssem com seus estudantes documentários sobre a relação, né, da comunidade com aquela lagoa. Então, eles tinham ali outras referências, né, de conhecimento. Então, o líder comunitário do bairro, ele era uma referência de conhecimento para aquela criança, o pescador. Então, eles iam no bairro coletar essas informações. E aí a gente foi entendendo que a internet, né, e esse universo da cibercultura estava se tornando um campo de autoria. Então, eu passei a me interessar muito por essa questão da autoria nas redes, porque por muito tempo, né, como criança negra, eu fui muito silenciada por esse racismo, né, que nos faz achar que o que a gente não tem valor, né, nos espaços. Então, quando eu comecei a perceber que a cibercultura estava, né, proporcionando essa autoria, eu tive um processo de encantamento, né? E depois disso, no doutorado, é que vem
a minha trajetória acadêmica de interlace, né, de todo esse universo da cibercultura com as relações étnico-raciais, né, porque ali eu comecei a passar por um processo de transição capilar e ressignificar, né, passei a ressignificar o meu olhar sobre a minha estética, né, como mulher negra. E eu fiz isso muito durante a minha interação com outras mulheres negras nas redes, que estavam produzindo vídeos sobre transição capilar, produzindo tutoriais sobre como cuidar de cabelos crespos, né? Que eram conhecimentos que a mídia, né, tradicional, a mídia de massa, ela não nos proporcionava. E aquele processo foi muito enriquecedor para mim como ser humano, mas também como profissional, como professora e pesquisadora. Porque eu me questionei, e é daí que nasce esse meu novo caminho, né, como pesquisadora e professora dentro do campo das relações étnico-raciais, eu me questionei muito por que a escola nunca havia feito essa ligação entre as minhas questões subjetivas, né, e a relação com esses conhecimentos históricos, porque ao entender que o meu ódio, a minha estética estava estreitamente relacionada com o processo de colonização, eu me surpreendi, né? Naquele tempo, assim, eu tinha já 26 anos, mas eu me surpreendi como que o processo de escolarização pelo qual eu passei, né, até o mestrado, não havia dado conta de tais questões, né, que é como a colonização, ainda hoje, ela nos afeta por conta desses valores racistas. E a minha tese, ela trabalha, né, eu acredito que ela vai nos ajudar nessa conversa, ela trabalha com a autoria de mulheres negras numa plataforma digital, né, de vídeos, como essas narrativas, elas constroem, costuraram, né, processos formativos antirracistas para e com mulheres negras. Que ótimo, Tatiana, ouvir esse seu histórico, né? Ouvir como é que você chega para estudar esse tema que realmente eu considero também muito importante. Até porque, como a gente sabe, a cybercultura, ela, mesmo sendo um fenômeno recente, né, na história humana, ela tem proporcionado novas formas de expressão e representação do corpo negro, né, como ali de forma você aponta, né? E eu queria saber como é que essa mudança trazida pela cybercultura marca a existência da pessoa negra e o debate racial, inclusive offline. Flávio, a cibercultura tem em uma das suas marcas, né, é exatamente essa abertura do polo emissor. Antes a gente estava diante, né, de meios de comunicação de massa, em que a posse da palavra ela era facultada a esses grandes conglomerados, né, comerciais. Então a narrativa ela tinha essa lógica todos, né? Então por mais que a gente saiba que nessa relação existe uma linha muito pequena de diálogo, né? Porque então quando a gente está assistindo um grande jornal veiculado em uma grande televisão, né? Grande no sentido de alcance, o interlocutor, quem está aqui no sofá, ele de alguma forma ele faz também contradição àquilo que está aparecendo na tela, né? Então, um jornalista dizer, gente, olha, é essa notícia. E a minha mãe do lado de cá, mais uma vez, esse jornal enviesando o povo para entender dessa forma. Então, a gente, de certa forma, sempre teve essa possibilidade de contradição em relação às grandes mídias. Mas em uma pequena dimensão, né? Então, mais em uma pequena dimensão. Quando a cibercultura ela vai ganhando proporção,
a gente tem a possibilidade dessa abertura desse polo emissor, e aí as narrativas elas são construídas também por pessoas, né, que estão fora desses centros produtores de informação. Isso faz com que as nossas narrativas, né, circulem também nesse ciberespaço. E o que eu poderia dizer é que narrativas que, por exemplo, circulavam em espaços específicos, como movimentos sociais, reuniões de movimentos sociais, ou agrupamentos acadêmicos, né, estudos acadêmicos em determinados espaços da universidade, com as redes sociais digitais, essas narrativas elas se ampliam, né, a sua disseminação ela se amplia. Então, pessoas como eu, que, por exemplo, não tinham acesso a esses grupos, né, por vários motivos, eu passo a acessar a narrativa desses grupos e essa narrativa passa a afetar a minha vida no offline, né? Porque esse debate racial, ele passa a produzir reflexões em mim e isso muda a minha vida, e na medida que muda a minha vida e a minha forma de pensar, isso vai atingindo outras pessoas que estão ao meu redor. Então, ao meu ver, há sim essa ampliação. E quando a gente fala da representação do corpo negro, é também mais uma forma de... A cibercultura faz com que a gente crie, né, outros espaços e outras formas de representação que não estão postos, né, nesse lugar da estereotipação, né, nesse lugar único que sempre nos foi colocado nas grandes mídias, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, as telenovelas, que são narrativas muito acessadas pela sociedade brasileira, a população negra ela sempre foi representada em determinados lugares sociais, né? E isso é uma narrativa que vai solidificando no imaginário social o lugar das pessoas negras, né? E não só das pessoas negras e indígenas, das mulheres, e aí a gente pode pensar em outros grupos sociais, mas quando esse corpo negro ele passa a ser representado e passa a ser visibilizado de outras formas por meio dessas plataformas, a gente tem a oportunidade de questionar, né, essas narrativas que antes eram hegemônicas, né, que antes eram únicas, se não únicas, mas ou que não únicas, mas pelo menos as mais visíveis, né? Então, eu acho que essa é a mudança que marca essas novas possibilidades de representação do corpo negro a partir dessas tecnologias. Então, Tatiana, a partir dessa pergunta, né, dessa sua resposta sobre esses processos trazidos pela expansão da cybercultura, como você compreende que as redes sociais e essas outras plataformas digitais têm reproduzido narrativas racistas em torno do corpo da mulher negra? Pronto, agora a gente começa a falar da parte que não é tão otimista assim, né? Porque se a gente for pensar o olhar para as tecnologias, né, já passaram por ainda passam, né, por esses polos, né, ou apocalípticos de que as tecnologias realmente não nos trazem benefícios sociais, né, ou muito integrados, né, de entusiastas dessas tecnologias e dos seus benefícios. É importante que a gente entenda, né, que essas plataformas que nós habitamos, né, elas são plataformas que têm interesses comerciais e que muitas vezes, né, e na maioria das vezes, não acompanham o interesse público, né? E o interesse público que eu falo aqui é esse do bem viver, do bem-estar social para todas as pessoas, para todos os grupos sociais. As plataformas sociais digitais, elas ainda são um lugar em que o discurso de ódio, né, ele circula, e ele circula sem nenhuma sanção, sem nenhuma punição, né, ou com raras sanções e raras punições. A gente tem também na internet, né,
uma limitação na visibilidade dos conteúdos produzidos por produtores negros, né, e negras, e ainda uma reprodução de percepções que são estereotipadas, né, e muito danosas sobre os corpos negros. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa no Google, e aí o Google é só mais um dos buscadores, mas eu gosto de falar o nome dele, dar nome nesse caso, sem querer fazer propaganda, né? Mas a Google é um dos buscadores mais utilizados, e se a gente for observar, ele reproduz, e já reproduziu muito mais, padrões racistas e sexistas sobre mulheres negras, né? Eu gosto muito de indicar o livro Algoritmos da Opressão, como o Google fomenta e lucra com o racismo, né? Que é de uma autora chamada Safia Noble, que ela demonstrou, né, como que os padrões de busca da Google reproduziam esses padrões racistas, né? E a gente está falando de mecanismos que vão influenciar o imaginário coletivo das pessoas sobre o que é ser mulher negra. Então, quando você faz uma busca sobre mulheres negras, muitas vezes o padrão do que aparece lá é relacionado a pornografia, né? Então, essa pornificação das mulheres negras na internet ainda é muito presente, o que faz a gente entender que esses mecanismos de buscas não são neutros, né? Que a gente precisa entender melhor, e as empresas, na verdade, precisam tornar mais acessíveis, né? Como que esses algoritmos funcionam, e mudar os padrões desses algoritmos para que isso não aconteça, né? Então, eu acredito que o corpo negro, ele ainda é vítima desse racismo. Então, a gente, ao contrário do que pensaram sobre a cibercultura e a internet, né? Esse mundo vivenciado pelo digital, ele não nos desracializa e não é um paraíso sobre as questões raciais, pelo contrário, nesse espaço nós vivemos mais uma vez, né, a experiência do racismo com os nossos corpos. Acho interessante, Tatiana, quando você comenta essa questão, né, de como ainda ali na cybercultura a gente tem uma manutenção das questões e relações étnico-raciais, né, que se mantêm, inclusive incidem sobre a imagem, sobre o corpo da mulher negra ali, reproduzido nas plataformas digitais, nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, você citou anteriormente sobre como existe-se a ampliação do espaço de debate, né? E por isso, até pensando que no seu estudo você fala muito sobre produtoras de conteúdo negras, né, dentro das redes sociais, como você acha que o ambiente digital ele pode também ser uma ferramenta para desafiar estereótipos em relação ao corpo da mulher negra? Sim, estamos diante de contradições, né? E essa foi a grande reflexão que eu fiz durante a minha pesquisa de doutorado, né? Eu trabalhei com 3 youtubers negras, que eram youtubers mulheres negras, produtoras de conteúdo, jovens, que tinham um amplo número de seguidores, né? E a gente percebeu que a narrativa delas era muito potente, né? A narrativa delas questionava esse lugar da estética negra na publicidade, questionava esse lugar da estética negra nas mídias, né? Então, e elas falavam sobre, por exemplo, a estética no sentido dessa transição capilar, que muda não só a nossa a dimensão visual da mulher negra, mas muito muda a sua forma de olhar para o mundo dentro de um olhar da racialização do seu corpo no mundo, porque na medida que a mulher
sai de um cabelo alisado para um cabelo crespo, que cresce para cima, os olhares da sociedade, as vivências dela socialmente, elas mudam, né? Então, essas mulheres produtoras de conteúdo, elas estavam ali construindo novas narrativas alternativas que mudavam, né, a vida de outras mulheres ao disponibilizar essas reflexões, mas ao mesmo tempo, né, elas também estavam inseridas no contexto de uma plataforma digital comercial, né, que muitas vezes, ao detectar no título do seu vídeo a palavra racismo, limitava o alcance daquele vídeo. Então, elas tinham que criar mecanismos, de burlar o algoritmo da plataforma para que, ao produzir um conteúdo que questiona o racismo, esse conteúdo não fosse limitado, o alcance desse conteúdo não fosse limitado e o seu ativismo, né, não fosse prejudicado pelo interesse comercial dessas plataformas. Então, é como se eu dissesse, como que eu vou anunciar um produto de beleza antes do vídeo de uma mulher negra que vai dizer que a minha empresa é racista porque produz poucas bases, né? Uma paleta de cores de bases para mulher negra muito limitada, enquanto que para a mulher branca a paleta de cores é extremamente ampliada. Então vejam que há uma contradição nessa produção de conteúdo feito por esse corpo negro racializado nas redes, mas que ao mesmo tempo é também muito potente, porque apesar desses enfrentamentos com a infraestrutura técnica da plataforma e com o interesse comercial da plataforma, elas de alguma forma conseguiam expandir essa narrativa que é ativista e que é antirracista e que certamente mudou a vida e o olhar de muitas mulheres negras no Brasil. Bom, Tatiana, isso que você comenta me chega com muito impacto, né? Eu entendo muito do que você fala como quase, né, talvez de uma maneira mais leiga, né, sobre a cybercultura, mas eu percebo quase que de certa forma, uma transposição de alguns, ou melhor, desse enfrentamento, dessa luta, né, que acontece ali no mundo real, também para esse espaço digital. Né? Então, existem os interesses conflituosos de empresas, né? Porque, querendo ou não, as plataformas digitais elas são montadas por empresas que querem lucrar e querem se distanciar de questões políticas para manter-se lucrativas, para manter o seu produto, né? Vamos dizer assim, para o universal, para o todo, que a gente sabe que, no final das contas, é um todo branco. Né? Então, existe isso e existe também a luta ali ativa de pessoas negras querendo se utilizar esse espaço para trazer a sua voz, né? E aí eu queria, inclusive, pensar aqui, destacando a sua formação dentro da educação, quais são os sentidos, né, em que você encontra que a atualização da sabercultura, né, trazida pela sabercultura para o debate étnico-racial se encontra com esse campo que você estuda da educação? Flávio, eu acredito que, em primeiro lugar, né, pensando a educação de uma forma ampla, porque eu sou pedagoga, trabalho com educação escolar, mas eu entendo a educação como um processo formativo amplo, né, e eu acredito que a escola precisa se relacionar com esse contexto contemporâneo que afeta a vida das pessoas diretamente. E a gente não pode negar que a cibercultura, a cultura digital, ela tem afetado nossa vida, aquilo que a gente deseja consumir, né, a nossa saúde mental, enfim. E pensando nisso, e atravessando isso com as nossas questões étnico-raciais, é importante a gente delimitar e entender, né, que a internet e essas plataformas, elas estão baseadas numa lógica branca, sim, né? Uma lógica branca capitalista, em que o lugar do universal é atribuído ao corpo branco. Então, quando eu vou pesquisar sobre maquiagem, vai aparecer
muitas mulheres brancas e pouquíssimas mulheres negras, né? Quando eu vou pesquisar sobre, coloco no buscador tranças, aparecem várias mulheres brancas e uma mulher negra, né? Eu recomendo, inclusive, que as pessoas façam esses testes, né? As plataformas, elas vão mudando de acordo com as nossas denúncias, né? Com denúncias públicas, mas, de fato, a internet é um espaço branco. É importante a gente entender isso para que a gente possa avançar, né? E a gente avança conscientizando, né, os cidadãos, e aí a escola é responsável por isso. Eu acredito que a gente precisa responsabilizar as empresas, né? Então, eu não descolo a escola dos movimentos sociais, né, dos movimentos que pedem essa regulamentação da internet, né, que responsabilize as empresas pelos impactos negativos que esses algoritmos vão produzir, né? Então, submeter esses mecanismos ao debate público. Então, isso que vocês estão fazendo aqui, por exemplo, né, que o Lá Podcast está fazendo, é uma forma de mudar essa realidade, porque a gente está ampliando a discussão sobre algo que muitas vezes não está no campo de visão das pessoas. E quanto mais pessoas estiverem conscientes de que a gente está submetido a lógica de algoritmo que a gente não domina e que apenas as empresas dominam e que serve apenas aos interesses comerciais delas, a gente pode tentar mudar isso, mudar o nosso comportamento também na rede, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que é isso, essa conscientização, né, da necessidade dessa regulamentação da internet, para que ela seja segura para corpos negros também. Depois, dizer que, apesar de todas essas contradições que eu apontei, eu ainda acredito que os espaços de autoria, eles são espaços políticos, educativos, para que as pessoas reflitam sobre o seu lugar social no mundo, e aí pessoas negras, indígenas, asiáticas, mulheres, que pessoas quilombolas, elas precisam, né, de espaços de debate para compreender seus corpos no mundo, né, do ponto de vista étnico, racial. E aí eu acredito na criação de novas narrativas, né? Que a gente saia desse lugar, como a própria Chimamanda disse, da narrativa única. Então, que a gente construa, né, e difunda novas histórias sobre nós, que a gente crie espaços de difusão sobre a nossa história, a história do nosso povo, como que nós somos povos, né, desenvolvidos, a relação do nosso povo com a tecnologia, o povo africano, né, as populações indígenas. Então, há um desconhecimento muito grande que foi proposital desde o sequestro da população africana no processo de colonização, que criou esse apagamento sobre a nossa potência, e nós estamos nesse movimento de reconquistar e de apresentar, né, reapresentar ou tomar posse também da palavra, né, reconectar com a nossa potência. Então, eu acredito que as redes sociais digitais, elas também são espaços de elo, né, e de afirmação da potência negra e indígena, né, da potência feminina, e por aí vai. Então, eu acredito que a educação é um caminho, né, para que a gente possa se apropriar dessas redes de forma crítica. Gostei muito da sua resposta, Tatiana. Eu acho que ela me traz muitos insights ali, muitas coisas para pensar sobre a forma como eu uso, como nós, do Quilombolar, inclusive, né, você traz a gente para essa jogada dentro desse espaço de cybercultura. Ficam insights sobre como a gente usa os espaços que a gente tem expandidos, né, pelos ambientes digitais, né, pela a digitalização assim, do mundo. Mas agora a gente acaba por encerrar, né, com esse ótimo momento. A gente encerra aqui a nossa entrevista, nossa conversa com a Tatiana. E, Tatiana, eu agradeço imensamente você por compartilhar suas perspectivas, todo esse seu estudo, né, com a gente. E eu queria pedir, se você pudesse, deixar uma mensagem, uma dica para os nossos ouvintes. Pode ser? Muito obrigada, Flávio. Muito obrigada, Lá Podcast, Quilombolar. Primeiro, eu queria agradecer pela honra de
ter a oportunidade de trocar com vocês. Eu acho que o espaço que vocês estão criando é um exemplo, né, de como agir nas brechas desse sistema, né, do que está posto nas plataformas, né, digitais, né, vocês estão construindo outras narrativas que nos ajudam, né, a pensar sobre temas relevantes e dizer que para, né, os ouvintes do Ilá Podcast que nós podemos sim, né, a partir desse diálogo com mulheres negras, né, com mulheres indígenas, refazer esses valores que foram impostos a nós, que são valores coloniais e que ainda permanecem na nossa sociedade. E a gente pode fazer isso escutando e visibilizando a narrativa de mulheres negras, mulheres indígenas. E eu acredito que isso está na nossa mão, né? Na mão de profissionais, na mão de nós como pessoas, né? E isso também pode acontecer nas redes. Então, sigam Mulheres Negras. Existem mulheres brasileiras, né? Professoras, ativistas que estão discutindo essas temáticas. Escutá-las é um passo importante para que a gente vença, né? Se não vença, né? Porque o racismo ele é uma tecnologia também muito bem estruturada, mas para que a gente consiga, de alguma forma, fazer resistência a ele, né? Então, eu agradeço pela escuta da minha voz como mulher negra. Eu tentei trazer aqui as minhas perspectivas atuais, que estão abertas, né, ao diálogo, à mudança, e agradecer que esse diálogo continue em outras redes e de outras formas, na cidade ou no ciberespaço. Obrigada. E com essa mensagem, a gente encerra aqui o nosso episódio de hoje sobre o corpo da mulher negra e a cybercultura. Eu queria agradecer a todos por nos acompanharem e quero pedir que não deixem de seguir nossas redes sociais, o Quilombolar UFC no Instagram e no YouTube, e de se inscreverem no podcast Ilá Podcast nos seus agregadores. Obrigado por ouvirem. Ilá!